Então vamos dar continuidade aqui. A gente já começou na aula passada, aqui no Sefer HaHinukh, a Parashat Tazria. Então, é uma Parashat também que vai falar bastante das coisas mais espirituais, mais das coisas um pouco menos palpáveis para a gente hoje em dia. Mas vamos entender aqui. A gente falou na aula passada um pouquinho da impureza, da Yoledet, de uma mulher que deu à luz. Hoje a gente vai falar a proibição. A gente está aqui na mitzvah Kuv Samer Zain, a mitzvah 167, que é Shelo Yuchal Tameh Min HaKodoshim. Existe uma proibição de uma pessoa, enquanto ele está num estado de impureza, ele não pode comer coisas sagradas, partes dos korbanot. Normalmente, quando a gente fala de korbanot, de alguém comer korbanot, a gente está se referindo a um Cohen. Na maioria dos korbanot, o único que tem permissão de comer é o Cohen, mas também existem alguns korbanot que o dono que está oferecendo, mesmo que ele é Israel, ele também pode comer do corban, às vezes a família inteira, por exemplo, quando é um corban todá, um corban de agradecimento, de alguma salvação milagrosa que a pessoa passou na vida, então não só ele pode convidar quem ele quiser também para comer desse corban, e essas pessoas têm que estar no estado de impureza, eles têm que estar puros para poder comer esse corban. E se a pessoa estiver impura espiritualmente, ele está fazendo uma transgressão da Torá. Então vamos ver o que fala aqui essa mitzvah. Shelo yuchal tameh min hakodoshim. Então uma pessoa que ela está impura, ela não pode comer nenhum korban, nenhuma carne consagrada. A cheitbol, então a primeira coisa ela precisa fazer, ela precisa mergulhar na mikve. Veiariv shimshoi, precisa de uma segunda condição, precisa esperar até o pôr do sol. Então, precisa das duas condições para a pessoa comer, o mergulho na mikve para a purificação dela e para completar a purificação, precisa esperar o sol se pôr. Veimu tameh shetzarich kapará. E fora isso, se ele é uma pessoa que está impura, existem alguns tipos de impureza, que para completar a purificação, a pessoa precisa trazer uma capará, uma expiação, isso é um korban. A gente vai ver na próxima mitzvah, na mitzvah 169, Kuf Samertet, do korban de uma mulher, de uma pessoa que uma mulher que tem que trazer um korban, uma mulher que deu à luz. A gente falou na aula passada da impureza que ela fica, e a gente vai ver na próxima mitzvah sobre o korban que ela precisa trazer, a capará, a expiação que ela precisa trazer. Então, se também, além de tudo, ainda precisa algum tipo de impureza que precisa de tumá, cheia vica parató. Então, para completar a purificação, tem que trazer aqui esse korban. Shenemar, da onde a gente aprende tudo isso? Do versículo aqui no Sefer Vaikra, Bekol Kodesh Lotigá, você não pode encostar em nenhum Kodesh, nada que seja sagrado, consagrado, se você está no estado de impureza. Velashon Sifra, a linguagem aqui do Sifra, também uma parte aqui da Torá oral, Bechol Kodesh Lotigá, não encosta em nada consagrado, Bela Mikdash Lotavoi, também não pode vir para o Beit HaMikdash. É proibido alguém num estado de impureza espiritual, ele ir até ele entrar no Beit HaMikdash. Mamikdash Nichnas Bo Betumat Anush Karet. E da mesma forma que aquele que entra impuro no Beit HaMikdash, ele é castigado com Karet. Vamos lembrar, Karet é aquele desligamento espiritual. Existem algumas explicações o que significa careta, a pessoa tem uma morte prematura ou um desligamento espiritual, lo além, quer dizer, nenhuma das duas, Deus nos livre, a gente não quer isso. Então, a pessoa que entra no Beit HaMikdash, lembrando que careta é só quando a pessoa faz isso de forma intencional. Então, se intencionalmente ele entrou num estado de impureza no Beit HaMikdash, ele é castigado com careta, com esse desligamento espiritual, esse encurtamento da vida, Afaorel Kodashim Betumá Anush Karet. Pessoa que come coisas consagradas num estado de impureza, ele também é castigado com Karet. Significa que
antigamente, as pessoas tinham que ser extremamente cuidadosas, quer dizer, era um assunto muito cotidiano na vida das pessoas, essa pureza espiritual, porque tem uma implicação prática que Deus nos livre da pessoa ela entrar até mesmo num castigo de caret se ele não se cuidasse. Quer dizer, a pessoa que sabe que está impura e mesmo assim desprezou a mitzvah, foi lá e comeu alguma coisa consagrada, um korban, outro moto masrot, partes separadas da nossa produção agrícola, que eram destinadas para os koanim, o maser para os leviim, pessoas que comiam coisas consagradas no estado de impureza, intencionalmente eles têm caret. Ve'amru be makot, e está escrito no Tratado de Makot, Bechol Koidesh Lotiga, não encosta em nada consagrado, Azhará Laohel. Isso é uma advertência para a pessoa não comer, né, nada Kodesh, nada consagrado no estado de impureza. Atalmer Leholo Enuela Lenogea Kedeitas. Então, a gente não pode nem mexer, nem encostar e muito menos comer coisas consagradas quando a pessoa está no estado de impureza. Mishorshei mitzvah, qual é a raiz? O que está por trás aqui dessa mitzvah? Mashekatav no lemalo, que a gente explicou anteriormente na mitzvah Sadik Rei, na mitzvah 95, Likboa benafshoteinu irata migdash vekodashav. Olha que interessante, para a gente poder fixar na nossa alma, fixar no nosso coração o temor pelo Beit HaMikdash, quer dizer, o respeito que a gente tem que ter pelo Beit HaMikdash e pelas coisas consagradas. Então, olha que impressionante o quanto, hoje em dia também, a gente já falou bastante isso nas aulas, qualquer coisa mais sagrada, o quanto a gente tem que botar no coração o respeito, as proibições, as leis que a gente tem de proibições, de conversas frívolas dentro do Beit HaKnesset, dentro da sinagoga, atividades que a gente não deve fazer dentro da sinagoga, usar uma sinagoga como para cortar caminho para ir para outro lugar é proibido também. Isso é um zilzul, isso é um desprezo aqui do uso de alguma coisa sagrada. Então, aqui essas proibições da pessoa comer alguma coisa consagrada quando ela está impura ou entrar no Beit HaMikdash faz parte aqui de colocar no coração o temor que a gente tem que ter do Beit HaMikdash, das coisas sagradas. Velachen en raui sheyochlum rakateorim. Por isso não é adequado que comam coisas sagradas, a não ser as pessoas que estejam num estado de pureza. Que atahará malá vekavod badam, porque a pureza é uma qualidade, é algo honroso dentro das qualidades do ser humano. Kayadua lekol mevin, como é algo entendível para qualquer pessoa com o mínimo nível de entendimento, que a pureza é algo bom, é algo que a gente deve buscar na nossa vida. Medinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui associadas com essa mitzvah. Mashamru zichron livrahá, que os nossos sábios falaram lá no Tratado de Zvahim, é um tratado que fala muito sobre os korbanot, vários detalhes de como a gente deve fazer o korban, oferecer, quais são as kavanot, que tipo de intenções que podem deixar até mesmo um korban inválido só por um pensamento errado que a pessoa pode ter. Então, o que está escrito lá no Tratado de Zvahim? Sheatumah shechayavim alea e shenitba betumah deoraita shechayavim alea karet. Isso que a pessoa que com impureza, ele vai, se ele fizer intencionalmente, ou comer algo sagrado, ou entrar no Beit HaMikdash, ele vai estar hayav karet. Isso é quando se trata de uma tumá deoraita. O que significa isso? Existe tumá que a própria Torá instituiu, tem coisas que a Torá ensinou para a gente quais são as fontes de impureza, e quando a gente entrar em contato com essas fontes de impureza, cada fonte de impureza ela impurifica de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente já falou um exemplo lá, a fonte mais forte de impureza é o corpo de uma pessoa que faleceu, então não precisa nem encostar nesse corpo para receber essa impureza. Se a gente estiver embaixo do teto, do mesmo teto onde está esse corpo, a pessoa já recebe essa impureza espiritual. Ou carregar, alguém que carregou, por exemplo, o caixão de uma pessoa que faleceu, ela também recebe
automaticamente essa impureza espiritual, e outros tipos de impureza também, uma pessoa, por exemplo, que está com zav, certos tipos de corrimentos que a pessoa tem, tanto o homem quanto a mulher, que era zavá, e elas se sentam sobre alguns utensílios, sobre uma cadeira, essa cadeira também recebe impureza, quer dizer, existem muitas formas da pessoa ela ficar impura pela Torá, quer dizer, são leis da Torá. Vieram também Rahamim, os nossos sábios, e eles instituíram em muitas situações também tumá derabanan, uma tumá rabínica, essa impureza que foi imposta pelos rabinos para que as pessoas tivessem certos cuidados ao manusear as coisas e às vezes até hoje em dia, por exemplo, netilat yadayim, que a gente faz antes de comer o pão, isso na verdade é só para guardar esse conceito para os Koanim, Bezrat Hashem, quando voltar a ter o Beit HaMikdash, eles vão voltar a comer trumá, e muitas vezes a trumá é um pão feito com essa parte da produção do trigo que foi separada. Então, esse pão, ele é trumá, ele é kadosh, e não pode comer com as mãos impuras, eles tinham que purificar as mãos. Então, os nossos sábios, eles também instituíram uma certa tumá, uma impureza rabínica nas nossas mãos, que para comer o pão, a gente também tem que fazer o netilat yadayim para não impurificar o nosso pão. Também tem decretos sobre os líquidos, que líquidos também muitas vezes vão causar com que o nível de impureza ela suba, normalmente pela Torá, quando vai sendo transmitido a impureza de uma pessoa para um objeto, por exemplo, ou de um objeto para uma pessoa, abaixa o nível de impureza da Torá, mas rabinicamente fizeram decretos que a impureza pode subir de gravidade. Então, tudo isso que a gente está falando, que tem caret, é só quando é uma tumá da Torá, uma das formas de impureza que foram previstas aqui pela Torá, pirush beviat migdash bekodashav, como shekatav no lemala, quer dizer, a proibição de entrar no Beit HaMikdash e de comer qualquer coisa consagrada num estado de impureza. Estamos falando aqui no estado de impureza prevista pela Torá, não uma impureza rabínica que vai causar caret, esse desligamento espiritual, se a pessoa ela desrespeitar. Como shekatav no lemala, como a gente já explicou anteriormente. O Mashamru Zichrono Livraha, e o que os nossos sábios também falaram lá no Tratado de Zvahim, She'en Hayavim Alahilat Kodesh Yesh Lo Matirim Ache Ikarvu Matirim. Então, aqui é um conceito novo. Também aqui na nossa... A gente vai trazer um conceito que talvez até agora não foi trazido sobre os korbanot, Klomar Aimurim. Quando uma pessoa ela oferecia um korban, existem várias fases aqui do processo de oferecer o korban. Começava com o que a gente chama de zvirá, zvahim. Zvahim, justamente, é a parte da shritá, é a parte do abate do animal. Depois se tirava o sangue desse animal, se recebia o sangue num utensílio, esse sangue era levado para o misbeach, para o altar, ele era jogado no altar. Cada korban tem uma forma de jogar, de colocar. Alguns eram literalmente jogados no misbeach, outros eram passados com o dedo no misbeach, quer dizer, cada korban tem as suas características únicas e especiais, e as partes internas do animal, as entranhas do animal, eles normalmente eram queimadas. Também depende do tipo de korban. Tem korban que o korban inteiro ele era queimado, que é o caso do korban olá, ou a gente tem o korban shlamim, que é justamente o contrário. A grande maioria desse korban pode ser consumido, uma parte pelos koanim, uma parte pelo dono que trouxe esse korban, mas mesmo nesse caso, os eimurim, essas partes internas, as entranhas do animal, elas devem ser queimadas. O kumokem, orunu zichro livraha, shekol sheyesh lo matirim, ein hayavim alav mishum pigul, ou notar, ou mishum tameh, ad sheikrevu matirav keil hatam. Então, tem muitas proibições aqui na Torá, e tem muitos castigos que só se configuram depois que já fez também a oferenda, já queimou, perdão, essas entranhas, que isso completa, é como se está completando a oferenda do korban, e aí sim vão recair algumas proibições, por exemplo, essa proibição de comer alguma coisa no estado de impureza, quer dizer, então só depois que se levou
se queimou essas partes das entranhas, se alguém comer da carne desse corban num estado de impureza, aí sim ele vai estar hayav karet. Então, isso chama o que matir, né? O que permite a gente comer é queimar as partes internas, então a proibição é só depois que você queimou as partes internas. Bekol shein lo materim, e qualquer outro tipo de corban que não tem nada que libere a comer esse corban, keivan she kidesh bekli hayavim alav. Se ele já se santificou, por exemplo, quando ele foi colocado no utensílio mincha, o corban de mincha, no momento que você coloca a farinha no utensílio sagrado, aonde ele vai ser levado para ser oferecido, ele já está kadosh, ele já tem santidade, e se alguém comer dessa farinha no estado de impureza, ele já estaria aqui hayav, ele já fez uma proibição. Beyeter prateia, beperek shloshá asar mizvahim. Mais detalhes no 13º capítulo, lá do Tratado de Zvahim. Então, lá ele vai falar muitos desses detalhes de como a gente vai cumprir aqui relacionados aqui com os korbanot e os detalhes. Benoeged besmanabait, isso só se aplica, obviamente, na época que a gente tiver o nosso Beit HaMikdash, bezharim unekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, isso que não pode ir no Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, precisamos fazer a nossa parte para que Hashem possa reconstruir, Bimherá Beyameinu, o mais rapidamente possível, o nosso Beit HaMikdash, e também a parte de comer coisas consagradas, korbanot, trumot, masrot, tudo isso depende da vinda do Mashiach, da reconstrução do nosso Beit HaMikdash, que em breve a gente possa estar cumprindo essas alahot aqui todas na prática. Veover alea ve'achal kazait basar kodesh tahor. Então, a pessoa que transgrediu e comeu pelo menos um kazait, kazait a gente já definiu, é mais ou menos o volume de uma caixinha de fósforo, mais ou menos em peso seria 27 gramas da pessoa ela comer de carne consagrada pura, ou basar kodesh também, mesmo uma carne que se impurificou, beodeino tamé deoraita bemezid. Então, se a pessoa está intencionalmente impura por alguma impureza da Torá, e ela come um kazait dessa carne consagrada, kodem sheitbol, antes dele ter ido na mikve para se purificar, hayav karet, se foi intencionalmente, essa pessoa, lo além, ele tem esse desligamento espiritual. Beshogeg, se ele faz isso não intencionalmente, a pessoa não sabia que ela estava num estado de impureza, ou talvez, num primeiro momento, ela sabia que ela estava impura, mas depois ela acabou se esquecendo da impureza dela. Então, essa pessoa, se ela fez Beshogeg, Mevi Korban Ole Veiored, ela traz um Korban chamado Ole Veiored. A gente já falou um pouquinho aqui sobre esse Korban. O Korban, literalmente, seria o Korban que sobe e desce. Que Korban é esse que sobe e desce? É um corban que o valor dele varia de acordo com quem fez a transgressão. Então, se a pessoa é mais rica, ela vai trazer um corban de um valor maior. Se ela for um pouco menos rica, ela pode trazer um corban um pouco menor. Então, por exemplo, se ela é mais rica, ela vai trazer animais maiores. Se ela é menos rica, ela pode trazer pássaros como corban. E se ela é mais pobre, ela pode trazer, inclusive, farinha como esse corban, como Korban Ole Veiored. Como a gente já falou também anteriormente, quando a gente definiu os Korbanot, e falamos bastante dessa parte aqui mais sagrada, Veimachla Ahar Shetaval. Agora, se ele comeu depois que ele foi na mikve, quer dizer, a gente falou, vamos lembrar, no comecinho a gente falou que tem pelo menos 2 fases para a pessoa se purificar. Ele tem que ir na mikve e ele tem que esperar o sol se pôr. O que acontece se alguém foi na mikve, mas ele comeu da carne do korban, kodem sheyariv shimsho, antes de escurecer, ou kodem sheyavi kaparató. Ou ele fez as 2 partes, ele foi na mikve, ele esperou escurecer, mas era um tipo de tumá, era um tipo de impureza, que a pessoa está obrigada a trazer a caparata, está obrigada a trazer um korban de expiação pelo erro que ela cometeu, como a Yoldot, como uma mulher que deu à luz, que a gente mencionou, Shetzrichot Leavi Korban, elas são obrigadas
para completar o processo de purificação, elas têm que trazer um korban, como outros casos também que precisam dessa expiação, dessa limpeza espiritual, loquim vem no hayav karet. Então aqui não tem karet, porque pelo menos uma parte da purificação a pessoa fez, pelo menos se ele foi na mikve, ele já tirou um pouquinho da tumá, quer dizer, não é que é tudo ou nada. Ah, não, olha, ele foi na mikve, não adiantou nada enquanto não escureceu. Não, vai diminuindo a tumá, essa impureza vai diminuindo em estágios. Quer dizer, ela não está completamente pura, porque ela ainda não terminou o processo, mas isso que ela já mergulhou na mikve, alguma coisa já diminuiu da impureza. Isso que terminou o dia, o sol se pôs, já diminui um pouco mais, e aí quando ele traz o korban, quando é necessário o korban, aí ele termina a purificação. Antes disso, se ele fez pelo menos uma parte da purificação, já não está no mesmo nível aqui da impureza, e já não tem mais aqui o castigo de caret nesse caso. Shenemar benyan caret zé, betumatou alav, porque está escrito em relação ao caret, e a impureza está sobre ele, quer dizer, a impureza em sua totalidade está sobre a pessoa. O Pirshus e Livraham, os nossos sábios explicaram, Achetie kol tumatou alav, quando tiver toda a tumá na pessoa, toda a impureza, mas se uma parte da impureza já foi embora, então essa pessoa ela já não tem mais o careta, ela já não tem mais esse problema do desligamento espiritual. Agora, se a pessoa está só com uma tumadeira banana, uma impureza rabínica que os rabinos instituíram para fazer certas proteções, em nuloque, ele não recebe nem chicotadas. Então, a pessoa que já estava com certo grau de pureza da Torá, de alguma impureza da Torá, ele recebe chicotadas, mas não tem careta, e se é derabanan, não recebe nem chicotadas. Ve'en tzarich lomar shein hayav karet, e obviamente que não precisa nem falar que ela não tem careta por uma impureza derabanan, uma impureza rabínica, ela é makimoto makad mardut. Mas o que sim, olha que interessante, existe as chicotadas da Torá. A Torá previu para algumas transgressões, em geral, tem uma regra que toda vez que não está escrito na Torá qual é o castigo de uma certa proibição, então chicotada, quando não estava escrito nada. Mas também os nossos sábios instituíram algo chamado Makat Mardut, que é as chicotadas por uma rebeldia, quer dizer, os nossos sábios, quando eles fizeram as leis, eles fizeram para proteger, eles fizeram para ajudar, e aquela pessoa que despreza, aquela pessoa que os Rahamim falaram para não comer no estado de impureza, uma impureza de Rabanan, e a pessoa vai lá e come, quer dizer, está se rebelando contra o que os nossos sábios decretaram, para que as pessoas não comecem a desprezar os importantíssimos decretos rabínicos que foram feitos durante toda a nossa história. Então, os nossos sábios decretaram, em alguns casos, que a pessoa recebe chicotadas por rebelião, por rebeldia contra a vontade dos nossos sábios. Então, essa é a mitzvah 167, a mitzvah de não comer uma pessoa que está impura, não comer algo sagrado e também não entrar nesse estado de impureza no nosso Beit HaMikdash, que é um lugar sagrado e é um lugar que a gente deve ter muito respeito por ele. Então, lembrando, podemos pegar aqui o Mussar, talvez são leis que por enquanto a gente não pode colocar na prática, mas vamos pegar o ensinamento moral daqui, quanto deve ser cuidadoso o nosso comportamento nos lugares sagrados, em termos das vestimentas. A gente deve ir com roupas, com tzniut, com recato, quando a gente vai num Beit HaKnesset, que é considerado a casa de Deus. A gente não tem o Beit HaMikdash hoje em dia, então o Beit HaKnesset é o lugar que a gente pode se encontrar com Deus. Óbvio que Deus está em todos os lugares, a tzniut, o recato, tem que ser em todos os lugares, não só no Beit HaKnesset, mas mais ainda, em especial no Beit HaKnesset, não ficar conversando no meio da tefilá, não falar de conversas fúteis dentro do Beit HaKnesset. Tem muitas leis, não ficar contando piadas, por exemplo, dentro do Beit HaKnesset,
Por quê? Porque tem kedushá, tem santidade, e a gente tem que ter o respeito pelos lugares e pelas atividades do judaísmo que são coisas sagradas. Vamos para a mitzvah Kuv Samechet, mitzvah 168, que é a mitzvah do Korban Yoledet. Acabamos de mencionar aqui que a mulher que dá à luz, ela está com uma impureza espiritual. A gente falou bastante na aula passada. Se é homem, ela tem uma certa impureza. Se é mulher, ela vai ter uma outra impureza. Para os homens, ela tem, na verdade, dois estágios. Uma impureza mais forte de 7 dias, que ela está impura, inclusive para o marido, e depois uma impureza de 33 dias, que ela não pode ir no Beit HaMikdash, não pode comer kochim, essas coisas mais sagradas. E se for uma menina, ela vai ter 14 dias, uma impureza mais forte, que ela está proibida, inclusive, para o marido, e 66 dias que ela não pode comer kochim, ela não pode entrar no Beit HaMikdash. Então, a gente falou bastante sobre a Yoledet, a mulher que dá à luz, na aula passada. Vamos falar um pouquinho aqui do Korban que ela precisa trazer. Acabamos de mencionar que alguns tipos de purificação precisa mergulhar na mikve, precisa esperar anoitecer, e alguns também precisam de Korban, é isso que a gente vai ver agora. Então, Shetakri Vayoledet Korban, Sheishlemu Yemei Atohar. Então, quando a mulher, obviamente, quando ela terminar os dias da purificação dela, dependendo se for um menino que nasceu, uma menina que nasceu, cada um com o seu tempo de purificação, leben ou lebat para um menino ou para uma menina, Beu keves ben shnato leolá, ela deve trazer, qual é o korban que ela deve trazer? Um cabrito, que é ben shnato, ele está no seu primeiro ano de vida. Os korbanot também tem muitos detalhes, assim, é tudo muito meduyak, é muito certeiro, preciso. Cada tipo de korban é de uma certa idade que o animal está, então aqui tem que ser ben shnató, tem que ser um cabrito dentro do seu primeiro ano de nascimento, e ele vai ser trazido por essa mulher que deu à luz como um korban olá, um korban que vai ser completamente queimado lá no Misber, o Benyoná Otor Lechatat. Ela vai trazer um segundo korban, que é uma pomba. São dois tipos aqui de pombinhas, de rolinhas, que ela traz como korban hatat. Lembrando que o termo hatat está associado com het, está associado com transgressão. O que a Yoledet, a mulher que deu à luz, ela fez aqui de errado? Então, vamos ver, ele vai explicar aqui qual que é o motivo que uma mulher que deu à luz, ela é obrigada a trazer um korban hatat, um korban associado a uma transgressão. Por exemplo, a gente vai ver lá para frente também quem é metzorá, quem ficou impuro com a tsarat, aquelas manchas, vai ser a nossa próxima mitzvah, Bezrat Hashem. Vamos falar das manchas, daquele que fazia lashon hará, ou daquele que tinha orgulho. Ele também tem que trazer um korban hatat, mas lá está muito claro. Lá ele fez uma transgressão, ele fez lashon hará, ele causou ódio gratuito entre as pessoas. Lá dá para entender que ele fez uma coisa errada. E outras impurezas também a gente vai ver que ele explica que estão associadas com algum tipo de transgressão. Mas Yoledet, Baruch Hashem, ela acabou de dar luz, ela acabou de trazer uma nova criança para o mundo. O que essa mulher fez de errado? Que ela precisa trazer aqui um korban hatat. Então, ela vai oferecer um korban hatat, que vai ser ou uma pomba, na verdade, ela vai trazer duas pombas, ou dessas duas rolinhas, uma vai ser olá e uma vai ser hatat. Então, estamos falando aqui de 3 korbanot que essa mulher vai trazer. O cabrito, dentro do primeiro ano, que vai ser olá, e as duas pombas, uma vai ser... Não, perdão, eu pulei aqui uma linha. Então, voltando, ela vai trazer um cabrito de 1 ano de idade, o Benyoná Otor Lechatat, vai trazer uma única pomba, aqui se para o korban de hatat. Então, são 2 korbanot que ela vai trazer, um de olá, que é completamente queimado, e um de hatat, que o Cohen pode comer desse korban, e é pela expiação aqui do erro cometido. Veimri aniá, se ela é uma mulher pobre, que ela não pode oferecer um cabrito, então a Torá dá para ela uma outra forma dela cumprir aqui a obrigação,
Takriv Shnei Torim, ou Shnei Bnei Yonah. Ela pode oferecer 2 pombinhas, ou 2 dessas pombinhas rolinha, Echad Leolav, Echad Lechatat. Uma vai ser de elevação e uma vai ser de transgressão, do Hatat. Shenemar, como está escrito, Ubimloot Yemei Tahara. Então, o versículo fala quando ela completar os dias da pureza dela, Leben ou Lebat, tanto para um menino quanto para uma menina, Tavi Vegoimer, Vehi Mechuseret Kapará, Achetakrif Korbaná. E ela fica devendo, ela está numa dívida de expiação espiritual até que ela traga o corban dela, quer dizer, ela precisa trazer esse corban, mesmo que ela já mergulhou na mikve, mesmo que já anoiteceu, ela ainda está faltando aqui parte da expiação espiritual dela até ela trazer esse corban. Mishorshei a mitzvah, entre as raízes aqui dessa mitzvah, que deixe titorer mitoch apeulá, latet todaa lakel baruchu. Então, para que a pessoa desperte através dos atos dela, para dar agradecimento, para saber agradecer ao Criador do mundo, Sheitzilá mechevlei yolda, que salvou ela das dores do parto. As mulheres sabem muito bem disso, o sofrimento, as dificuldades e o risco de vida que o parto ele oferece, quer dizer, uma dor muito, muito forte. E, além disso, está escrito até na Mishnah de Shabbat, que 3 coisas que a mulher não é cuidadosa, elas podem morrer no momento do parto, e os comentaristas perguntam por que no momento do parto, que as mulheres que não cuidam dessas 3 coisas podem morrer, e os comentaristas falam porque todo momento de perigo de vida aqui desperta um pouco de Midat Hadin, da justiça um pouco mais estrita, quer dizer, Deus nesse momento, ele é um pouco mais minucioso nos erros que a mulher pode ter feito, e Deus nos livre, pode ser que nesse momento vai ser aplicado aqui a justiça e a mulher pode morrer nesse momento. Então, as mulheres que não cuidaram de Halá, de Nidá e de Adlakataner, que não cuidaram da Frashat Halá, de separar uma parte da massa quando elas estão fazendo alguma coisa numa certa quantidade de massa, que elas não cuidaram direito das leis de Nidá, das leis de pureza marital, ou que não cuidaram como elas deveriam da mitzvah de Adlakat Ner, do acendimento das velas de Shabbat. Então, a mulher tem que ter esse agradecimento que Baruch Hashem salvou ela das dores do parto, do perigo que era esse momento do parto, Sheud Varnes, e tem que saber que é um milagre, tudo que está acontecendo, o nenê sair, e Baruch Hashem, a mãe ficar bem depois do nascimento do nenê, com tantas dores. Então, tem que ter isso no coração, esse agradecimento, esse reconhecimento da bondade de Hashem. E mais ainda falam os nossos sábios, olha que impressionante. Vamos entender aqui o Korban Hatat. Qual é o erro da mulher? Por que ela tem que trazer um Korban Hatat? A mulher, no momento aqui que ela está dando à luz, naquele momento de dor, de sofrimento, ela acaba se precipitando e ela faz um juramento nessa hora, Baetz Tzireia, no momento do auge do sofrimento dela, Shelot Izake Kogleish, ela não quer mais ter relacionamento íntimo com o marido, ela não quer engravidar mais, ela não quer passar por tudo isso de novo, então, na cabeça dela, ela pode acabar fazendo um juramento precipitado, que ela não quer nunca mais isso na vida dela, o Lefirach Sriha Kapará. Então, por causa dessa precipitação, desse juramento, obviamente que ela não vai cumprir quando passar o sofrimento, quando passar as dificuldades, óbvio que ela vai querer voltar com o marido dela e vai querer ter muitos outros filhos, mas naquele momento, como ela pode se apressar e vai acabar até falando um juramento, óbvio que vai ser da boca para fora, mas saiu isso da boca dela, ela precisa de capará, ela precisa de uma expiação espiritual, por isso ela vai ter que oferecer aqui, entre os korbanot, tá o korban hatat, o korban de transgressão, por isso que é chamado uma oferenda de pecado, uma oferenda de transgressão. Nemar Bai, está escrito sobre esse korban, Vekipera leia Cohen, e o Cohen vai trazer uma expiação para ela no momento que ele vai oferecer esse korban, isso vai valer como
numa purificação espiritual dessa mulher. Vamos ver aqui algumas leis relacionadas com esse Corban, Midineia, Mashamuru Zichrono Livracha. Então, o que os nossos sábios ensinaram sobre as leis aqui desse Corban da Yoledet, Sheena Yoledet Mevia Korbaná, Beyom Arbaim Lezachar, o Beyom Shmonim Lenekevá, Eila Lemachar. Então, vamos de novo fazer as contas. A mulher, quando ela tem um filho, um menino, ela vai ficar 7 dias proibida para o marido e mais 33 dias que ela ainda continua com certo grau de impureza. Quer dizer, depois de 7 dias, ela já vai na mikve, e só que isso vai impurificar ela, vai purificar ela dessa impureza que proibia ela para o marido, mais um residual de impureza, ainda vai ficar mais 33 dias, e aí ela vai completar, ela vai uma segunda vez na mikve e também vai esperar, né, o sol se pôr, a mesma coisa, e vai trazer o corban dela. Mas o corban não é no dia 40, quer dizer, a conta ele fez 7 mais 33, dá 40, não é no dia 40 que ela vai trazer, e sim no dia seguinte. E se o nenê for uma menina, a gente vai fazer os 14 dias da proibição para o marido, aí ela vai na mikve, espera também o anoitecer, e ela vai esperar mais 66 dias para poder completar a purificação dela. Então vai totalizar 80 dias, ela também não vai no dia 80, ela vai trazer o corban no dia 81. Então, Sheu Yom Arbaim Vechad, Vechen Beyom Shmonim Vechad. Então, no dia 41 e no dia 81 que ela vai trazer esse corban, Shenemar, Ubimloot Yemei Tahara, quando se completarem os dias da purificação. Quer dizer, se completou no dia 40, quer dizer, agora já anoiteceu e completou o dia, então agora só no dia seguinte, que já completou, que já estamos aqui no dia 41 ou no dia 81. Clomar, Sheyesh Shlemim Legambre, tem que ser dias completos, então não pode ser na metade do dia, então ela vai trazer o corban só no dia seguinte. E se ela trouxe dentro do dia que ela está completando, quer dizer, dentro do dia 40 ou dentro do dia 80, ela não cumpriu a obrigação e vai ter que trazer outro corban no dia seguinte. Não adianta trazer no próprio dia 40, no próprio dia 80, ela não cumpriu a obrigação dela. Avarsman Zé, Veloi via Caparatá. Agora, o que acontece ao contrário? Chegou o dia 40, chegou o dia 80, ela se purificou, ela foi na mikva, ela esperou o sol se pôr, mas ela ainda não trouxe o corban dela, não trouxe a capará, essa expiação espiritual dela. Meviale Harzman, ela pode trazer depois de um tempo, quer dizer, agora, infinitamente, ela pode trazer todos os dias da vida dela, ela deve, obviamente, trazer esse corban, de Kolzman Sheloevia, e todo momento que ela ainda não trouxe esse corban, Asura lechol bekodoshim, ela é proibida de comer coisas sagradas, como a gente falou, carne do corban, ou até mesmo trumá, partes da produção agrícola que foram separadas para os koanim, que tem uma santidade especial, essa mulher está proibida, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, Mevika parató ohel bekodoshim. Então, isso está lá no tratado, um tratado do Talmud, chamado Negaim, que ele fala, a partir do momento que trouxer o Corban, então libera comer todas as coisas que são consagradas. Vekol mechuserei kapará, dinam shavebazé. Todos os casos onde precisa, para completar a purificação, precisa trazer um Corban, e a pessoa não trouxe, então todos os casos vão ser semelhantes aqui ao caso da Yoledet, que não podem comer coisas consagradas enquanto não trouxeram o seu corban de expiação. Vekol mechuyavei korban, ein makrivim korbanam, eila midatam, chutz mi mechuserei kapará, shen tzrihim datam dat balim. Então, qualquer korban, ele fala que a pessoa que tem uma obrigação de trazer o corban só pode ser oferecido o corban se for com o consentimento do dono, quer dizer, você não poderia fazer isso à revelia do dono. Então, Hutz
Menuchoserei capará. Mas esse que está faltando a capará, em tsarich databá, ele não precisa o conhecimento, não precisa nem mesmo o consentimento do dono, poderia, por exemplo, ser trazido isso mesmo sem a pessoa saber que esse corban está sendo oferecido como parte da capará dele. Ve'eter prateia be Masechet Nidá, tem mais detalhes sobre essa mitzvah na Masechet Nidá, no tratado que fala sobre Nidá. Venoeged bezman abayt benekevot, isso se aplica na época do Beit HaMikdash, obviamente só para as mulheres. Hoje em dia, com essa confusão toda aí, que a gente já não sabe mais quem é quem, mas pela Torá, se é mulher, sobre ela vai recair aqui essa proibição. Ve'overet al zeh veló kervá korbaná, e a mulher que transgrediu, ela passou do prazo e não fez o corban dela, bitlase, ela está cancelando, está anulando uma mitzvah a ser uma mitzvah positiva da Torá, vehu mechuseret kapará. Então fica faltando aqui a expiação espiritual dela, principalmente agora que a gente entendeu que dentro do corban dela tem algum conserto também envolvido dessa precipitação da mulher que acabou fazendo um juramento que nunca mais quer ter filhos, nunca mais quer estar intimamente ligada com o marido. Então, enquanto ela não trouxer isso, fica faltando a expiação completa dela. Ve'asurá lechol bekodoshim, ela está proibida de comer qualquer coisa consagrada. Ve'oi la im tamut kodem shetakriveno, e coitada dessa mulher se ela acabar falecendo sem ter cumprido aqui a mitzvah da limpeza espiritual dela, tisavoná al nafshá, ela vai carregar na alma dela essa transgressão. Então, importantíssimo, mais uma regra aqui que pode aplicar. A gente falou bastante sobre isso, mesmo quando a gente está estudando aqui sobre mitzvot, que talvez não dá, hoje em dia a gente não pode ainda aplicar na prática, mas tem sempre um mussar, a lei que dá para aprender, e aqui uma das leis importantes é a lei das rizut, de fazer as coisas com agilidade, rapidamente. Você tem uma dívida, vai cumprir, vai fazer o que você tem que fazer, cumpre as suas obrigações, não fica devendo as coisas, porque o além pode acabar esquecendo, pode acabar não dando tempo de fazer depois. E como ele traz aqui, se a mulher falecer com essa dívida, coitada dela, que vai carregar aqui essa transgressão. Então, Bezrat Hashem, que a gente consiga sempre cumprir as nossas obrigações e fazer as coisas o mais rapidamente possível, não deixa para depois, não deixa para outro dia, aproveita as oportunidades para a gente cumprir tudo que a gente deve cumprir. Então, agora a gente vai entrar, e aqui a verdade é que talvez vale a pena a gente deixar isso para começar na semana que vem, porque é uma mitzvah longa, e ele vai entrar bastante aqui no conceito da mitzvah de Tumá de Metzorá. Então, Metzorá, aquele que, infelizmente, principalmente pelo Lashon Hará, ele fez Lashon Hará, apareceu manchas na pele dele, a gente vai ver, tem tipos de manchas que impurificam, tem tipo de manchas que não impurificam, tem a ver com o Cohen que vai identificar se está com impureza ou não está com impureza, a gente vai ver todos os detalhes associadas com essa tumá, com essa impureza. É uma das impurezas mais graves, a pessoa tem que sair do acampamento, tem que ficar sozinha, tem muitas leis, tem muito mussar, tem muitos ensinamentos éticos por trás. Você queria, com o teu Lashon Hará, afastar as pessoas da tua vítima, agora você vai ter que se afastar de todo mundo. Quer dizer, tem muitos ensinamentos que a gente pode pegar para a nossa vida. Bezrat Hashem, a gente vai na aula que vem ver com todos os detalhes aqui na Mitzvah 169. Vamos entender um pouquinho melhor como que funcionava as regras de impurificação e purificação. A pessoa não estava automaticamente impura, a gente vai ver que dependia da declaração do Cohen. Ela tem que mostrar essa mancha para o Cohen, e o Cohen tinha que declarar ela impura, e a partir desse momento ele começava a entrar num processo de purificação. Então vai ter que passar alguns dias fora do acampamento, às vezes o Cohen vai ter que ver de novo as manchas. Tudo isso a gente vai ver os detalhes, Bezrat Hashem, na nossa aula que vem. Shavuot Tov.